Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, nós lemos assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia nos ensina muitas coisas, e entre essas coisas ela nos ensina a respeito do caráter, da personalidade de Deus. Nós lemos aqui no versículo 16 algumas coisas que Deus odeia, e depois enfatiza mais ainda dizendo que sua alma abomina. Abominar é um ódio mais intenso. O que alguém odeia ou ama revela muito sobre o caráter daquela pessoa. O que você odeia, o que você ama, vai dizer muito para você e para as outras pessoas a seu redor. Aquilo que nós defendemos, aquilo que nós protegemos, aquilo com o qual nos ocupamos, tudo isso está diretamente ligado àquilo que você ama ou àquilo que você odeia. Então Deus deixa bem claro algumas coisas aqui que ele abomina. A palavra abominar significa odiar, ter nojo, repugnância, asco. Esse é o grau de ódio, de rejeição que Deus tem por essas coisas que ele menciona aqui. Uma boa regra para a gente é o seguinte: o que Deus odeia, nós devemos também odiar. E o que Deus ama, nós devemos também amar. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 97 e no versículo 10, nós podemos saber qual o resultado de fazermos isso, qual o resultado de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. No Salmo 97, no versículo 10, diz assim: Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Você ama Deus? Então devemos odiar o mal. Continua: Ele guarda as almas dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. Note que esse guardar e esse livrar está diretamente ligado com odiar o mal. Sabendo que Deus é santo e perfeito, aquilo que ele odeia, aquilo que ele abomina, nós podemos dizer que é mal. Então nós devemos odiar o que Deus odeia e nós devemos amar o que Deus ama. Eu quero hoje trazer uma mensagem no tema: abomine o que Deus abomina. Abomine o que Deus abomina. O versículo 11, seguindo do 10, no Salmo 97, fala assim: a luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Mais uma vez aqui o contexto dessa luz semeada, dessa alegria para os retos de coração, está ligado com odiar o mal, que é justamente o que Deus odeia. Essa frase no finalzinho do versículo 11, o início do versículo 11, a luz semeia-se para o justo. Se a gente ler na versão LTT, que é a versão literal, tradução literal da palavra de Deus, diz assim o versículo 11. O versículo 11 na ACF é: a luz semeia-se para o justo. Olhando na LTT diz assim: a luz é semeada para o justo. A luz é semeada para o justo e a alegria para o coração dos retos. Então, quando nós abominamos o que Deus abomina, quando nós odiamos o que Deus odeia, que é o mal, então Deus semeia, coloca, adiciona às nossas vidas luz e alegria. Luz nos dá direção. Direção nos previne de cair. Salmo 119, versículo 105, fala sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho, se nós deixarmos a palavra de Deus ser a luz para o nosso caminho, nós vamos odiar o mal, nós vamos abominar o que Deus abomina. E se nós abominarmos o que Deus abomina e odiarmos o que Deus odeia, nós teremos mais luz. O inverso é verdade. Se nós amarmos o que Deus odeia, nós vamos ter menos luz. Menos luz, sem direção, menos luz, tropeço e quedas. E é claro também alegria para o justo e alegria para os retos de coração. Então nós podemos ter direção, nós podemos ter alegria, e alegria na vida do crente, preste bem atenção nisso, alegria na vida do crente é uma força. É uma força. Neemias 8, versículo 10, fala que a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós estamos alegres no Senhor, quando Deus nos dá alegria, isso é para nós uma força. Eu vou mostrar o oposto. Se você não tem alegria, sua vida é triste, sua vida é uma vida de miséria, de depressão, uma vida de tristeza, isso vai minar as suas forças. Isso vai tirar o seu ânimo. Isso vai tirar o seu combustível. Então, de forma muito real, a alegria do Senhor é a vossa força. E a alegria tem aqueles que são chamados aqui de retos de coração. Quem é o reto de coração? É aquele que odeia o mal. E se Deus odeia o mal, nós devemos também odiar o mal. Então, odiar o que Deus odeia nos torna justos e retos de coração. Aqui no texto de hoje, Provérbios 6, 16 a 19, nós temos uma lista de 7 coisas que Deus abomina, 7 coisas que Deus odeia. Esta não é uma lista exaustiva, não quer dizer que Deus só odeia e abomina estas 7 coisas. Existem outras coisas que em outras partes da Bíblia, Deus também nos indica que Ele odeia, que Ele abomina. Mas para a mensagem de hoje, nós vamos ver o que esse trecho das Escrituras, Provérbios 6, 16 a 19, especificamente fala a respeito do que Deus abomina. Então fica bem claro que nós devemos também abominar, o que nós devemos também odiar. Então vamos começar no versículo 17. O 16 simplesmente fala que vão ser listadas 6 coisas, e de fato são 7. Você pergunta, pastor, por que está escrito essas 6 coisas o Senhor odeia? Por que você não fala essas 7 coisas o Senhor odeia? Porque aqui está usando um recurso literário bastante usado na literatura judaica daquela época, em que se lista uma coisa, no caso 6 coisas, aí acrescenta para 7, indicando 7 é o número da integralidade, completo, é o número da perfeição. Então aqui está dizendo que ele odeia, e 7 coisas indicando que ele odeia mesmo, ou seja, ele abomina. Então fala, 7 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, completo, a sua alma abomina. Vamos então no versículo 17, que fala sobre olhos altivos. Olhos altivos aqui está falando sobre orgulho. Não é segredo para ninguém, não deveria ser segredo para ninguém, que Deus odeia, abomina orgulho. Orgulho, resumido de uma forma bem prática, é achar que você, nós sabemos mais ou melhor do que Deus. Em efeito, é fazer algo desse tipo. Deus está dizendo isso aqui, está muito bem. Mas eu tenho um jeito melhor. Eu tenho um caminho melhor. Eu tenho um plano melhor. Eu tenho uma vontade melhor. Eu sei melhor. Deus sabe de muita coisa, mas Deus não sabe de tudo. Cômico, ridículo, absurdo. Mas isso é orgulho. É você deixar de lado a palavra de Deus, o que Deus está dizendo, e você se colocar no lugar dele. Inclusive, foi por esse motivo que o anjo Lúcifer se tornou Satanás. E foi a mesma conversa afiada que a serpente, a antiga serpente, o diabo, levou para Eva. Sereis como Deus. Deus falou para não fazer isso, Deus falou para não comer do fruto, mas Deus sabe nada. Ele está querendo prejudicar você. Melhor se você comesse o que Deus mandou você não comer. O que foi aquilo? Foi orgulho da parte de Eva, que foi colocado, passado a ela através de quem? Satanás, que caiu devido ao orgulho. Então Deus odeia, entenda, orgulho
Orgulho fez com que o mundo perfeito que Deus criou fosse contaminado e fosse pervertido e fosse destruído mais tarde com o dilúvio. Tudo isso por causa do pecado. Então, a nossa opinião não está em cima da opinião de Deus, porque Deus não tem opiniões, Deus tem a verdade. Nós temos opiniões, Deus tem verdade. Então, colocar a nossa opinião acima da verdade de Deus é orgulho. E Deus odeia, Deus abomina o orgulho. Não queira destronar Deus. Esse ódio, essa abominação, orgulho, é refletido também ao escolher pessoas para serem ministros, pastores de Deus. Escrevi na Timóteo, 1 Timóteo 3,6, Paulo instrui a Timóteo sobre os requerimentos de um pastor, de um episcopo. Episcopo é outro nome para pastor. Episcopo significa alguém que está supervisionando, epi, cima, escopo de olhar, ficar de olho. Então o episcopo é o superintendente, o supervisor, o pastor. Tá? Mas diz assim, que entre outras coisas que ele não seja não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então note como a soberba, o orgulho, leva-nos a cair na condenação de quem? Do diabo. Por quê? Porque o diabo, a condenação dele, de Lúcifer, que se tornou Satanás, foi justamente a soberba, o orgulho, olhos altivos. Então Deus sabe a capacidade destrutiva e de contaminar e de perverter que o orgulho exerce. Então Deus odeia, abomina o orgulho, e nós também devemos abominar e odiar o orgulho. Não odiar o orgulho, porque o irmão ali, a irmã ali. Não. Odiar o orgulho em nosso coração. Odiar o orgulho em nossa vida. Devemos olhar para dentro, não ficar de olho em quem nós achamos que está sendo ou não orgulhoso. Mas devemos olhar para dentro de nós mesmos para examinarmos, para vermos se temos orgulho. Porque Deus odeia o orgulho. Deus odeia, abomina o orgulho. Então tenha muito cuidado com essa questão de olhos ativos, que pode ser muito disfarçado. Lembre-se que a serpente foi para Eva e enganou a Eva. A Eva que via Deus, falava com Deus. Gente, se Satanás conseguiu enganar Eva, que se encontrava com Deus na viração do dia e conversava com ele, falava com ele, quanto mais a gente. Se o diabo conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu, que estavam no céu, sem pecado, na presença de Deus Pai, se ele conseguiu enganar, quanto mais a nós. Então o orgulho é muito sutil. Satanás não veio dizendo, Eva, faça isso que você vai ser rebelde contra Deus, faça isso que você vai ser como Deus. Tem coisa melhor do que ser como Deus? Ser santo, ser justo, que maravilha! É muito sutil. O orgulho pode ser pernicioso e sutil. Tenhamos cuidado. Continuando ainda no versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa. Língua mentirosa. Note como a primeira coisa que Deus abomina está ligada ao diabo. Orgulho. A segunda coisa está ligada com quem? Com o diabo, que é o pai da mentira. Deus odeia a mentira. Pastor, o que é uma mentira? Aquilo que não é verdade. Muito simples. Mentira é o que não é verdade. Não é muito difícil de entender. Não precisa fazer cursos de grego, hebraico, filosofia, passar 4 anos estudando. Não, é muito simples. Se é verdade, é verdade. Se não é verdade, é mentira. Tanto a mentira falada como a mentira vivida. Falada. Mentira não é só eu mentir, dizer uma desverdade para você. Eu posso viver a mentira. Fingimento, hipocrisia, sabe o que é isso? É mentira. O hipócrita, eu já expliquei isso antes, a palavra hipócrita em grego é muito difícil, hipócritos. Nossa, complicado, né? Pois bem, hipócritos em grego significa um ator, um dramaturgo, alguém que trabalha no teatro, alguém que trabalha vivendo um personagem. Então, quando nós usamos de hipocrisia, nós estamos vivendo a mentira. Nós queremos se passar por algo que nós não somos. Isso Deus abomina.
O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. Você deve ser um livro aberto. E isso aqui é o que você tem. Não existe coisa escondida, não existe coisa fingida, não existe eu querendo falar e agir de um modo para enganar alguém. Isso também é mentira. E temos que ter muito cuidado com isso. Mateus 5,37. Jesus falou: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mais uma vez, ligado diretamente com o diabo. Quando você mente, quando você profere mentira ou vive uma mentira, você está se equiparando, eu vou além, você está louvando, glorificando o diabo. Como que nós podemos louvar e glorificar a Deus? Louvor não é uma questão de cantar. Louvor não tem nada a ver com música. Você pode louvar a Deus através da música, mas louvor em si não quer dizer música. Louvor é uma vida que é vivida para a glória de Deus. Eu vivo, entre outras coisas, odiando o que Deus odeia, abominando o que Deus abomina. Então eu posso louvar e adorar e glorificar a Deus através da minha vida. E quando nós vivemos aquelas coisas que Deus odeia e Deus abomina, e quando nós vivemos aquelas coisas que são do maligno, como mentira e como orgulho, nós estamos adorando, exaltando, vivendo, louvando o maligno, o pai da mentira, a antiga serpente, Satanás. Por isso que Deus diz: eu abomino o orgulho, eu abomino a mentira, porque em vez de vocês, não vocês, mas em vez das pessoas estarem louvando, glorificando a Deus, que nos criou, que nos deu vida, nós estamos pegando tudo isso e louvando, exaltando Satanás. Deus odeia, Deus não aceita. João 8,44, Jesus ainda falando: vós tendes por pai ao diabo. Engraçado que Jesus não media as palavras, ele não estava preocupado em ofender alguém. Ele disse: vocês têm por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Se eu estou vivendo uma vida de orgulho, de mentira, eu estou querendo satisfazer a quem? A Deus? Não, porque Deus fala: eu odeio, eu abomino isso. Então é muito triste quando crentes que têm como pai Deus estão vivendo para querer satisfazer o diabo. Porque quando nós mentimos, quando nós somos orgulhosos, estamos satisfazendo a quem? Não a Deus, que odeia e abomina, estamos satisfazendo o diabo. Ah, pastor, mas eu não quero satisfazer o diabo, longe de mim. Então não viva com orgulho, não seja soberbo, não viva com mentira, nem falada, nem vivida. Simples. Ou senão você está assim louvando, querendo satisfazer o diabo. Continua. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, a verdade mais uma vez. Porque não há verdade nele. Gente, não caia na conversa do diabo. Por quê, pastor? Porque ele é mentiroso. O que é mentira? O que não é verdade. Então ele vai vir cheio de promessa, ele vem cheio de conversa, mas é tudo mentira, não há verdade nele. Quando ele profere mentira, voltando para o texto, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque mentira é próprio dele. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, não é grande surpresa que Deus abomina a mentira. E quando nós, crentes, salvos, filhos de Deus, estamos propagando mentira, vivendo mentira, falando mentira, Deus odeia isso. E nós não teremos luz, nós não teremos alegria, e isso vai minar a nossa direção e a nossa força, como nós vimos agora há pouco. Ainda no versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Note que aqui não está dizendo mãos que derramam sangue. Não está dizendo isso. Está dizendo que Deus odeia mãos que derramam o sangue inocente. Então aqui, o que isso está tratando não tem diretamente nada a ver com sangue. Mas o pastor está dizendo aqui sangue inocente. Aqui o que está sendo tratado é uma questão de injustiça. Injustiça. Que nos leva a outra questão. Pastor, a pena de morte
O senhor é a favor ou o senhor é contra? Eu sou a favor da pena de morte. Porém, eu não sou a favor da pena de morte no Brasil nos dias de hoje. Por quê, pastor? Porque o Brasil está com uma falta, uma escassez muito grande de quê? J-U-S-T-I, C cedilha A. Não posso falar, porque isso aqui eu posso, de repente, ser preso por fake news. Vocês entendem o que eu estou falando? Onde existe, de fato, justiça correta, plena, então deve haver pena de morte. Ah, mas Deus é contra a pena de morte. Eu não... Então me mostre na Bíblia onde é que diz isso. Porque na minha Bíblia e na sua também, se você olhar direitinho, lá em Gênesis Deus fala que se alguém matar alguém, matar no sentido de assassinar, não é um acidente, não, se alguém assassinar, um homicida, se alguém derramar o sangue do homem, pela mão do homem o seu sangue será derramado. Então cabe ao homem derramar o sangue, no caso matar, alguém que é culpado de homicídio, de morte dolosa. Mas é preciso que haja um sistema de justiça que funcione. Senão a coisa se torna injustiça. Tá? E aqui está dizendo isso. Aqui não está dizendo que Deus odeia mãos que derramam sangue. Não. Mãos que derramam sangue inocente. Tá, aqui o que está sendo abordado é a questão de justiça. Injustiça incomoda Deus. Por isso que eu digo que nos dias atuais eu sou contra ter pena de morte no país em que vivemos. Por quê? Porque haveria muita o quê? Injustiça. Mas a verdade é que aqui o âmago da coisa é injustiça. Injustiça deveria nos incomodar. Deus odeia a injustiça e nós deveríamos também odiar a injustiça. Não necessariamente quando a injustiça é contra nós. Quando alguém nos faz alguma injustiça, nós ficamos totalmente inconsoláveis, revoltados. Revoltados. Por quê? Porque foi uma injustiça que fizeram a mim. E quando aquela injustiça é feita contra outra pessoa? Bom, aí é o problema da outra pessoa, né? Qualquer injustiça. Não é injustiça pessoal. Injustiça. Qualquer pessoa que sofre injustiça, aquilo deve nos repugnar. Devemos ter nojo, asco, repugnância àquilo. E não uma questão de, mas eu não gosto dele, ele merece injustiça. Gente, se a gente apoia injustiça para os outros hoje, um dia a injustiça vai chegar na gente. E se todo mundo só se preocupa com a injustiça que é contra si, o dia vai chegar que a injustiça vai chegar na sua porta. Então Deus odeia e abomina injustiça e nós devemos também odiar, abominar injustiça. Seja lá com quem for, qualquer situação, injustiça deve nos incomodar. Por quê? Porque incomoda Deus. E nós devemos odiar o que Deus odeia. E especialmente nós não devemos ser a causa, a fonte, o motivo da injustiça. Se eu odeio injustiça na minha vida, se eu odeio injustiça na vida das pessoas ao meu redor, quanto mais eu ser a causa daquela injustiça. Eu ser a pessoa que está causando a injustiça. Então, longe de nós ser assim. Voltando então para o versículo 18 agora, 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18. O coração que maquina pensamentos perversos. Muito comum, nós caímos no engano de achar, não, o que eu penso, ninguém sabe o que eu penso. Não é bem verdade, Deus sabe o que você pensa. Se eu penso, então, qual o problema? É entre eu e Deus. É verdade, é entre você e Deus. E Deus está dizendo que Ele odeia, abomina o coração que maquina pensamentos perversos. Então, se eu tenho maus pensamentos, seja lá o que for, e é entre você e Deus está dizendo que Ele odeia quem maquina pensamentos perversos, então você está se colocando em maus lençóis com Deus. Ninguém pode estar sabendo, mas Deus está sabendo. E tem outro problema. Tudo que nós fazemos ou falamos, começa com o quê? Com pensamento.
Aqui é a sementeira das suas palavras, aqui é a sementeira das suas ações. Inclusive, Deus destruiu a terra com o dilúvio justamente por causa disso. Olha o que fala Gênesis 6, no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a sua imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Muito parecido com o coração que maquina pensamentos perversos, né? Está dizendo a mesma coisa aqui. Agora note. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Como é que a maldade do homem veio se multiplicar sobre a terra? A maldade do homem agora não estava só no pensamento. A maldade do homem estava agora na terra e se multiplicando e crescendo, se expandindo e aumentando. Como que isso aconteceu? Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então o que você pensa vai se tornar ação. O que você pensa vai se tornar palavras. Não é à toa que Deus diz, de todas as coisas que se deve guardar, guarde o quê? O coração. Que aqui é intercambiável com o pensamento, com a mente. Então cuidado com os seus pensamentos. Ah, pastor, é impossível. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Diretamente não. Você controla-os indiretamente. Mesmo porque a Bíblia fala que nós devemos levar todo pensamento cativo a Cristo. Todo pensamento deve ser cativo a Cristo. Então nós podemos cativar, guardar. O que é um cativo? Se eu tenho alguém cativo, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui tem passarinho em casa numa gaiola? Levanta a mão. Não, então eu também não tenho. Não. Se vocês não têm, eu também não tenho. Ninguém tem passarinho em casa. Eu não quero chamar ninguém de mentiroso, mas eu vou dizer, ninguém tem passarinho em casa, vocês comeram os bichinhos? Eu não tenho, mas a irmã Simone tem 2, eu digo agora, tá? Aqueles pássaros estão cativos. Aqueles pássaros estão sob o meu controle. Eles comem aquilo que eu não sou meu, que a irmã Simone alimenta eles. Eles estão cativos sob controle. A Bíblia fala que todo pensamento deve ser o quê? Cativo. Eu devo cativar, controlar. Pense como sua mente como uma gaiola. O que está na sua gaiola? Pois é, nós podemos. Deus nunca nos manda fazer algo que nos é impossível. E Deus diz que devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo. Então, pensamentos. Deus destruiu porque a maldade crescia, porque o pensamento do homem era só para o mal. E isso foi a causa do dilúvio. Segundo Coríntios 10, e versículo 4, nós podemos ver que os nossos pensamentos vão determinar a nossa vitória ou a nossa derrota espiritual. Segundo Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez. Aí já entra o orgulho aqui, é outra cura para o orgulho, a mente. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o entendimento. Sobre entendimento está falando sobre a nossa mente, pensamento. Cativo é a obediência de Cristo. Estamos fazendo isso ou estamos deixando a jaula da gaiola aberta? Diga-me o que pensas e eu te digo como andas, e o inverso. Mostre-me como andas que eu te digo o que pensas. Como? Um é causa e efeito do outro. A imaginação do homem é continuamente para o mal, resultado que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Equação muito fácil. Influir. Por isso que Deus odeia o coração que maquina pensamentos perversos. Por quê? Porque quem maquina pensamentos perversos é maus, maldade, o erro, pecado. Quem está constantemente enchendo a cabeça de pecado, maldade, vai viver, vai encher a sua vida daquelas coisas.
Então Deus odeia, devemos também odiar. Continuando. Pés que se apressam a correr para o mal. Interessante. Ali, o item anterior a esse eram os pensamentos perversos. Aí logo em seguida, pés que se apressam a correr para o mal. Você viu a correlação? Pensamento mal, pés que correm. Para onde? Para fazer o mal. Por que será que alguém tem pés que se apressam a correr para o mal? Porque o coração maquina pensamentos perversos. Um segue o outro. Então, quando eu tenho o outro, quando eu tenho alguém que se apressa, quando eu vejo pés que se apressam a correr para o mal, quando eu vejo alguém que com afinco e paixão, dedicação, se apressa a fazer o mal, eu te digo, eu posso saber que tipo de pensamento está na cabeça. Está aqui, ó. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou pensando. Não, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei o que os seus pensamentos estão produzindo. E conhecereis a árvore pelo seu fruto. Nada complicado. Devemos odiar. Esse que se apressa a correr para o mal é alguém que não perde tempo nem oportunidade de fazer o mal, de pecar. Não perde oportunidade. E não perde tempo. Ele tem pressa, paixão, gosto, vontade. Eles sequer param para considerar, cogitar, talvez não fazer o mal. Não tem conversa. Corre direto. Vai com sede ao pote. Por quê? Coração que maquina pensamentos perversos. É isso que dá. Tem pressa. Para fazer o que é errado, toda desculpa serve. Para fazer o certo, nenhum motivo é suficiente. Eis o resultado. A vontade de Deus, o que Deus quer, o conselho de Deus, simplesmente não é considerado. Estou tão apressado que não quero nem perguntar para alguém, não quero se aconselhar, consultar a palavra, pensar, orar. Não. Rápido, pressa, rápido. Vai que passa a vontade. Vai que passa a vontade de fazer o mal. Não, eu quero fazer logo antes que eu me arrependa. Não tenha tanta pressa para correr para o mal. Quem tem pressa para correr para o mal já engoliu, acreditou as mentiras do diabo. Como Eva. Eva caiu na conversa do diabo, tomou o fruto, comeu, levou para o marido, deu para Adão, deu para ele comer. Não pensou duas vezes, correu com pressa. Por quê? Porque engoliu a mentira. Não engula a mentira. Não seja orgulhoso e deixe de lado o que Deus falou. Eva, não fique pensando, maquinando coisas perversas para que seus pés não corram para fazer o mal. Temos 5 coisas. Total de 7. Aqui, no entanto, tem uma mudança. Aqui nós vimos as primeiras 5 coisas. E essas 5 coisas, se você olhar direitinho, todas tratam com alguma parte do corpo. Ou é exemplificado, ilustrado com uma parte do corpo. Nós temos os olhos, a língua, a mão, coração e pé. Tudo isso é o que nós temos, faz parte do nosso corpo. Isso indica o quê? Isso indica que essas primeiras 5 coisas, elas focam no fato que elas são da nossa vontade. É do nosso caráter. Aquilo que nós queremos, algo pessoal a nós. Que parte de nós. Faz parte do nosso interior, é individual a nós. Daí as partes do corpo. Interessante lembrar que Paulo falou algo sobre membros do corpo, como olho, língua, mão, coração e pé. Lá em Romanos 7, versículo 23, ele está falando a respeito de um problema que ele tinha. É um problema que todo crente tem, só não tem esse problema quem é desonesto e mente, fala que não tem, mas tem. E se não tem, é preocupante que não tenha. Que é justamente dessa luta, dessa contenda entre o bem e o mal, entre o novo homem e a velha natureza. Por isso que eu digo, se o crente fala que eu não tenho esse problema, então você não tem uma nova natureza, porque a velha todo mundo tem. Então se não há essa constante batalha entre a nova e a velha,
algo está errado. Porque é para ter essa batalha. É o normal, é o saudável, é o correto. Se não tem essa batalha, uma coisa eu sei. A velha natureza está lá. Porque nós nascemos com ela. Então, se não está tendo esse conflito, é porque não tem uma nova natureza. E aí o problema é muito mais sério, muito mais complicado. É por isso que eu digo, todo crente tem. Aquele que fala que não tem, ou está mentindo, ou não é crente, também tem essa opção. Mas vamos lá. Romanos 7, 23, Paulo fala, mas vejo nos meus membros... Isso aqui não é... Paulo aqui não está falando da igreja dele e os membros da igreja. Não é isso. Os membros, ele fala no meu corpo. Nas minhas mãos, nos meus pés, na minha língua, no meu coração, nos meus pés, nos meus membros. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Tipo, olho, língua, mão, coração e pé. Então você entende que esses primeiros 5 membros que nós temos aqui no nosso texto, está falando sobre algo que é pessoal. Como Paulo falou, eu vejo nos meus membros. Então todos nós temos em nossos membros a capacidade para todas essas coisas. Para orgulho, para mentir, pensamentos perversos, se apresentam para o mal. Todos nós temos a capacidade. Nunca se acha que, não, eu não, pastor. Eu jamais nada. Você sim e eu sim. Mas aqui tem essa mudança, que agora as últimas 2, elas lidam com o pecado, com o que Deus odeia, com o que Deus abomina, mas da perspectiva e do foco do impacto que essas coisas que nós mencionamos causam às pessoas ao nosso redor. Então não é tanto o fato que eu sou a causa e a fonte, mas o impacto, o resultado, a consequência dessas coisas na vida daqueles ao nosso redor. Então vamos lá, versículo 18. A testemunha falsa que profere mentiras. Aí você fala, peraí pastor, mas não falou agora há pouco a língua mentirosa? Qual a diferença da língua mentirosa para a testemunha falsa que profere mentiras? Não é a mesma coisa? Não, como eu acabei de falar, as primeiras 5 está falando sobre o que nós somos capazes de fazer, produzir, tá? E aqui está falando da consequência. Note que fala testemunha falsa. A imagem que vem aqui é alguém que está num cenário judicial e você vai dar uma falsa testemunha. Eu vi o irmão fazendo aquilo e você não viu nada. Esquece cenário judicial e pense em fofoca. Porque fofoca nunca é a mesma. Ela começa desse tamanhozinho, daqui a pouco está... não, mas eu só falei porque eu ouvi. Você ouviu mentira e proferiu mentira. Pastor, então o que eu devo fazer com fofoca? Alguém vem e fala uma coisa, só que você fala, cala a boca e sai daqui. Língua de Satanás. Mas pastor, as pessoas sempre vêm para mim. Sabe o que as pessoas sempre vão para você? Que você ouve. Te garanto, faça isso, é um santo remédio. Sai daqui, língua de Satanás. Mas nunca aquela pessoa vai lhe dizer nada. Talvez nem um bom dia. Mas tudo bem, pelo menos não vai dizer fofoca. Então é quando a nossa mentira que nós contamos, repassamos, aumentamos, propagamos e espalhamos, vai impactar na vida de alguém. Não, mas eu não fiz isso. Não, aqui ó, tem 1, 2, 3 aqui dizendo que você fez. Você falou. Não foi um engano não. Não, foi engano não. Eu falei e eu sei exatamente o que ele quis dizer. Eu sei exatamente o que ele pensava no coração dele. Testemunha falsa. Deus odeia isso. Você está fingindo, você está encenando que está falando a verdade, mas está mentindo. Então aqui fala, testemunha falsa que profere mentira. Você vai afetar a reputação das pessoas. Houve um caso não muito recente, talvez alguém aqui também conheça, de pessoas, não é só um caso isolado, pessoas que se mataram devido
a fofoca e boatos falsos sobre elas, que denegriram, que defamaram aquela pessoa. E hoje com a internet e mídia, aquilo se espalhou longe e claro, foi aumentando e se espalhando, propagando, que a pessoa se sentiu totalmente impotente, devastada, ao ponto que tirou a própria vida. Por causa de fofoca. Eu lembro anos atrás, muito tempo atrás, eu não conhecia essa pessoa, mas aconteceu num bairro que eu morava, na época no Brasil, em que o namorado brigou com a namorada, vice-versa, não interessa, mas acabou o namoro. A menina revoltada, e é sempre a menina que foi revoltada, foi pro pai e falou: pai, aquele menino fez assim, 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 assim. Atentou contra a minha honra, só que não nessas palavras. Pai foi, painho, foi. O pai pegou a arma dele, foi lá e defendeu a honra da mentirosa. O pai foi preso. O jovem morreu. Por causa de quê? A testemunha falsa que profere mentiras. É um caso extremado? É, mas acontece. Acontece. E Deus abomina a falsa testemunha que profere mentira. A língua mentirosa talvez minta por ganho próprio. A testemunha falsa que profere mentira não vai ganhar nada com isso, mas vai prejudicar alguém. O foco não é lucrar algo com a mentira, não é ganhar algo, se beneficiar da mentira, mas é causar dano. Falar falsidades, como se fosse verdade. Deus odeia isso. E por último, o que semeia contendas entre irmãos. Semear contendas entre irmãos é algo muito, muito, muito grave para Deus. Os irmãos, a família de Deus, a igreja, claro, na época não tinha igreja, mas havia a nação de Israel, que era um agrupamento de pessoas que serviam a Deus. Então, semear contenda é algo muito sério para Deus, muito grave para Deus. Isso inclui fofocas, isso inclui críticas, isso inclui maledicências. Antes de criticar alguém, fale com a pessoa. Não, aquele irmão Eugênio, em vez de falar para alguém, irmão Eugênio, eu acho que você está tocando piano muito bem, bem demais. Inclusive me irrita quando você toca. Vai falar com a pessoa, não vai dizer para mim um monte de jeito, não. Trate com a pessoa. Porque quando você trata, talvez você tenha uma crítica construtiva, uma crítica boa, digamos. Nem toda crítica é errada ou ruim, é mentirosa. Então, você tem uma crítica construtiva. Se não for construtiva, cala a boca, língua de Satanás, tá? Mas se é construtiva, vá para a pessoa. Fale. Porque se você não vai para a pessoa, aquilo se constitui fofoca. Você falar alguma coisa que a pessoa que está ouvindo não tem nada a ver com o assunto, não pode fazer nada a respeito do assunto, é fofoca. Agora, lhe falar com alguém que está envolvido, que pode fazer algo, aí não é fofoca. Ah, pastor, não, eu não falaria isso porque seria fofocar. Não, se eu fosse falar com a pessoa envolvida diretamente, não é fofoca. Mas semeia contendas entre os irmãos. Também através de falar e viver, preste bem atenção, falar e viver, ter uma fala e ter um modo de vida que é contrária à sã doutrina. Quando nós vivemos de forma que vai contra a palavra de Deus, isso é semear contenda entre os irmãos. Onde é que falei isso, pastor? Que bom que você pergunta. Romanos 16, capítulo 17 e 18. Romanos 16, versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo está aqui falando, claro, sobre inspiração e comando do Espírito Santo. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles.
Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. O que está dizendo aqui? Bom, vamos lá. Promover dissensão e escândalo. O que é isso? É você... Vou dar uma imagem aqui. Você está num barco, num bote, barco pequeno. Aí você fica em pé no bote, bota um pé num lado do bote, bota o pé no lado do outro e começa a fazer isso, ó. E o barco começa a fazer o quê? Você está causando dissensão, escândalo, você está balançando as águas. Imagina você tem um balde com água e areia no fundo. Pô, esquece balde, você tem um riacho com a terra no fundo, tudo, a água está limpa. Você vai lá e faz assim. Todo aquele sedimento vai o quê? Vai subir, aquela água não está mais limpa, tá turva. Sabe o que é aquilo? É dissensão e escândalo. Então aqui está dizendo que tem pessoas que devemos notar. Essa palavra notar não é você. É você fazer isso, ó. A palavra literalmente quer dizer levante. Quer dizer isso, ó. Aponte. Vamos lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, ou seja, é contra a palavra de Deus, que aprendestes. Então a igreja aprendeu uma doutrina, aprendeu um modo de viver, aprendeu um modo de falar, aprendeu um modo de prosseguir. Então todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. Aí chega alguém e faz... Como? Vivendo contrário à sã doutrina. Mas continua. Porque os tais, ou seja, quem faz isso, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não. Como é que eu vou servir a Cristo se eu vou contra a palavra de Cristo? Mas continua. Não serve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz uma coisa curiosa. Mas a seu ventre. Meu ventre. O ventre. A barriga. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer vontade própria. Vontade. Ventre, fome. Se as pessoas têm fome, elas têm vontade, elas têm um apetite, têm um desejo, e a sã doutrina, eles colocam de lado. Quem manda é a minha vontade, é o que eu quero. É o meu apetite, é a minha fome, é o meu desejo, é o que eu quero, a minha vontade. Eles servem a si mesmos, não estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, estão servindo a si mesmos. Eles têm um interesse, eles têm uma vontade, eles têm uma agenda, eles têm alguma coisa que eles querem fazer, e se isso fere a palavra de Deus, dane-se. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer a minha vontade. E isso causa dissensão. Isso causa, a palavra aqui é escândalo. Choca. Verdade que hoje em dia está ficando, infelizmente, cada vez mais difícil chocar o povo de Deus. O mundo está tão dentro da igreja que mais nada choca. Tudo é aceito, a permissividade está solta, nada choca. Tudo em nome de modernismo e temos que ser igual ao mundo para alcançar o mundo. Você me mostre uma vírgula que fala que nós temos que ser como o mundo para alcançar o mundo. Gente, se o mundo quer o mundo, já tem o mundo original, não tem que ter um mundo dentro da igreja. Que é o mundo? Ó, sabe aquelas portas de esquerda, direita, para frente, para trás não, que atrás está a gente. É o mundo, gente, o mundo está lá fora. Não precisa ter o mundo na igreja, não precisa ter o mundo dentro do povo de Deus, não precisa. O mundo já tem mundo bastante lá fora. Quando eu fui salvo, eu fui atraído, eu tinha horror a crente, eu tinha asco a crente, eu abominava a crente. Deus tem um senso de humor, né? Eu digo isso até meio envergonhado, mas eu digo a verdade. Eu tinha horror a crente, horror. Eu sou o tipo de cara, se você desse um panfleto, eu pegava assim e fazia assim, ó. Me dê outro. Me dê outro. Tem mais um? Eu era esse tipo. De cara asqueroso. Pois era o pastor. Sabe o que me atraiu a Cristo?
Não foi a palavra. O que me atraiu inicialmente foi eu ver a vida de uma família de crentes. Vocês sabem quem são? Pastor Júlio Marcelo Ferreira dos Santos, hoje é missionário na Austrália, há mais de 20 anos, mas eles passaram pela Inglaterra para aprender inglês antes de ir para a Austrália. E o ano que passaram lá, nós encontramos e observava como a família dele era diferente. O tratar da esposa com o marido com a esposa, com a Camila e a Carol, as filhas, e toda a interação, a dinâmica, é diferente, eu nunca vi isso na minha vida. Não foi isso que me salvou, mas isso foi o que me atraiu. Agora imagina se eu chego lá e eles são igual ao mundo dentro de casa. Dentro de casa é igual ao mundo, todo mundano, carnal, tá? Não. Eu nunca lhes daria dado ouvido quando eles vieram falar de Deus para mim, da palavra de Deus. Você entenda? O que mais tem nesse mundo hoje é a igreja mundana. É a igreja onde o mundo entrou dentro da igreja. É a igreja mundana, a igreja carnal, sem a palavra. Podem estar sim cheias. A Bíblia fala que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. É o que está acontecendo. Então, não semeie contenda entre os irmãos. Não seja a fonte de trazer o mundo para dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, eu não me refiro a essas quatro paredes, esse teto, esse chão, não. Eu me refiro ao corpo de Cristo. Ao corpo, nós somos a igreja. E você faz parte, você é um membro deste corpo. É como se tivesse um corpo e tem um membro que vai na lama e sai passando lama no corpo todo. Não seja aquele membro que faz isso. Não seja aqueles pés que se joga na lama. Não seja aquelas mãos que vai na sujeira, pega e espalha para o resto do corpo. Porque Deus julga isso. Porque Deus odeia e abomina que semeia contendas entre os irmãos. Isso é semear contenda. O que é contenda? Contenda é briga. Não briga entre nós, mas briga e contenda no que nós cremos e como nós vivemos e aquilo que praticamos. E o mais triste, o fulano faz, então também vou fazer. Se o ciclano pode, por que eu não posso? Quer um conselho? Tire os olhos de quem quer que seja e coloque os olhos em Cristo. Cristo é a nossa meta, Cristo é a nossa forma, Cristo é o nosso exemplo. Mas o irmão fez assim, problema do irmão. Deus vai lidar com aquele irmão. Porque Deus odeia, abomina essas 7 coisas. Então eu não quero você... 20 anos eu estou no ministério, e se tem uma coisa que eu aprendi foi isso. Deus toma conta da sua igreja. Deus toma conta da sua igreja. Eu não preciso estar policiando, vigiando. Eu não preciso, porque Deus vigia, Deus policia. Eu não tenho que ficar sabendo de nada, eu não quero saber. Eu tenho que supervisionar, pregar a palavra, aconselhar, ensinar. Mas eu ficar vigiando, policiando, controlando, a igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Jesus falou que Ele vai edificar a sua igreja. Eu só sou o supervisor, eu não sou o dono. Eu sou o supervisor. E eu tenho visto nos últimos meus 20 anos aqui, Maceió faz mais de 20 anos, mas a igreja vai fazer 20 anos daqui a alguns meses. Eu tenho visto Deus tomar conta do seu povo. Eu vejo Deus disciplinando alguns, eu vejo Deus abençoando, exaltando outros. E eu não tinha como abençoar, nem como disciplinar as pessoas que eu estou me referindo. E quem fez? Eu não sei quem fez. Jesus? Será que foi ele? Imagine vocês que surpresa. Crentes acharem que quem coordena, manda, controla, abençoa, disciplina a igreja não é o pastor. Eu não faço nada disso. Nem quero e nem é da minha responsabilidade fazer isso. Eu tenho que dar um exemplo, ensinar, pregar, aconselhar, mostrar o caminho, tudo isso. Sim, agora...
quem vai viver, quem vai decidir, aí é individual. Deus traz e Deus leva. Não quer dizer que todo mundo que sai da igreja é porque Deus levou. Não, às vezes se mudou para algum lugar, às vezes foi preso, morreu, não sei. Mas enfim, estou dizendo que sair da igreja, é pecado. Não estou dizendo isso. Mas eu digo o seguinte, Deus traz e Deus leva. É uma coisa, alguém está aqui porque está sendo forçado, coagido, chantageado. Eu sei que ninguém está. Alguém está aqui por força maior? Não. Estou aqui porque eu quero. Sim, mas sabe quem deu a vontade de você querer estar aqui? Deus. Deus efetua tanto o querer quanto o efetuar. Deus traz e Deus leva, gente. Mas enfim, voltando para a mensagem simpática aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, ou seja, o que eles querem fazer. E com suaves palavras e lisonjas enganam. Essas pessoas que causam dissensão, eles enganam. Eles vêm com a palavra suave, doce, lisonjeando. Está entendendo? Para que eles estão vindo com suaves palavras e lisonjas? Para enganar, é o que está dizendo. Que com suaves palavras e lisonjas enganam. Mas veja só, enganam o coração dos simples. Não o coração do sábio. Porque o coração do sábio, cheira de longe. O coração do sábio tem aquela visão telescópica. Está lá na frente. Existem algumas... como posso dizer? Existem algumas ações e existem algumas palavras que quando eu vejo ou ouço essas palavras, tem umas bandeirinhas aqui, alerta, tocam. E sempre que essas atitudes, é o que eu quero dizer, essas atitudes, quando eu vejo certas atitudes e certas palavras, em 20 anos aqui nessa igreja, mas em mais de 20 anos do ministério, é tiro e queda, tanto que quando eu ouço eu digo, eu não estava cheirando nada, mas agora deixa eu ver direitinho. É isso aqui, semeia contenas, agora eu estou ligado. Impressionante. Não foi uma, duas, três, quatro, cinco, inúmeras vezes. Que diz, enganam o coração dos simples, mas não enganam o coração do sábio, não enganam o coração da pessoa que conhece e entende a palavra de Deus. Então não seja aquela pessoa. Não seja, porque Deus odeia. E se Deus odeia, não vai dar muito certo. Provérbios 6:12. A gente leu Provérbios 16 a 19. Tá? Vamos ler o 6:12. Mesmo capítulo, voltando um pouquinho. Mas esse texto resume bem o que nós falamos agora. Provérbios 6:12. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Veja o que está dizendo aqui. Quem semeia contendas é a pessoa má, iníqua, boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com... Mas o que quer dizer aí? O que Deus quer dizer aqui com essa conversa de acena com os olhos, fala com os pés? Aquela pessoa que está enganando. O olhar, o falar, o caminhar, é tudo enganoso, é tudo para despistar, tudo para enganar, está dizendo aqui. Tá? Faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. 15. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja
cura. Esse é o tanto que Deus odeia, o tanto que Deus abomina. Você faz essas coisas, Deus é paciente, Deus espera. Como é que nós vimos semana passada? Porque a justiça não vem sobre uma obra, o coração do homem está continuamente virado para o mal. Pois é isso. Deus dá corda, na esperança que a gente vai tomar jeito. Mas chega uma hora que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, do nada, vai vir. Será quebrantado, aí termina, sem que haja cura. Ou seja, final, vai ser uma coisa que você não vai se recuperar. Vai ser algo que vai ficar com você o resto da sua vida, porque para isso não tem cura. Note que está falando sobre semear contenda entre os irmãos. Está falando sobre o homem mau, o iníquo, boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés, nasce com os dedos. Tudo parte do corpo, mais uma vez, algo pessoal. No seu coração, perversidade, todo o tempo maquina mal. Se Deus odeia isso, vai chegar uma hora que Deus vai trazer repentinamente, subitamente, uma consequência que não vai ter cura. Pastor, o que eu faço agora? Rapaz, eu não sei o que você faz agora. Eu sei que você poderia, deveria ter feito. Mas agora está dizendo aqui, ó, que não haja cura. Agora, eu não sei o que vai ser que não vai ter cura. Eu não sei, mas você vai saber. Porque não vem de mim, vem de Deus. Então cuidado, gente. Deus tem misericórdia? Tem. Deus tem paciência? Tem. Lembra a semana, sei lá, recentemente, Provérbios 1, versículo 24 diante, leia lá. Cuidado. Se Deus odeia, odeie. Se Deus abomine, abomine. E abomine primeiramente na sua vida, na minha vida. Nos seus pés, nas suas mãos, nos seus olhos, no seu coração, na sua língua. Abomine primeiro em nós. Não seja abominável para Deus. Ó, ser abominável é coisa de ser abominável é coisa de quem não é crente. Ser abominável é típico de alguém que não tem Cristo, que não é salvo. E eu vou terminar esse último exemplo, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 está falando para pessoas que não foram salvos, que não estão no livro da vida. Pessoas que estão perdidas. Olha o que fala aqui, ó. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e os abomináveis, quem é abominável? Quem comete o que Deus diz que é abominação. Aos abomináveis e aos homicidas e os fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Se você é salvo, se tem um dia na sua vida que você entendeu que você estava perdido, que você era culpado, justamente culpado perante Deus, e você recebeu Cristo, você recebeu a salvação, você recebeu o Evangelho, que perdoou todos os seus pecados, você nasceu de novo, filho de Deus, escrito no livro da vida, isso aqui não é com você. Por isso que eu digo, isso daqui é coisa de perdido. Ser abominável, ter características de abominável, é coisa de quem não herdará o céu. Ser abominável é coisa que vai ter a segunda morte. Se você é salvo, você não vai ter a segunda morte. Se você é salvo, você está salvo, acabou. Mas se você é salvo, por que em nome de tudo que é sagrado, vamos viver como abomináveis? Por isso que Deus fala, subitamente, repentinamente, será quebrado sem que haja cura. Ah, pastor, mas não é justo. E o mundo lá fora faz pior. O mundo já está julgado. O mundo já está condenado. O mundo já está a caminho do lago que arde com fogo e enxofre. Você não. Você é salvo a caminho do céu. Banhado no sangue de Cristo, perdoado pelos seus pecados, porque está vivendo como o mundo, porque está vivendo de forma abominável, porque está vivendo como se não fosse. Deus odeia isso. Deus odeia quando aqueles que chamam pelo seu nome vivem abominavelmente. E se Deus odeia, cuidado.
repetidamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura.